Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa nona e penúltima aula de teontologia do nosso curso básico de teologia. Iremos entrar nessa aula no estudo da Trindade. A Trindade é muito complexa, tem muita coisa para se estudar da Trindade, então a gente vai pegar as nossas próximas duas aulas para falar um pouco sobre a Trindade, mas nós não iremos aprofundar o estudo da Trindade, certo? Iremos somente entender um pouco como ela funciona e como funciona a diferenciação entre Deus, Jesus e Espírito Santo. O termo Trindade, já falamos sobre isso, mas é importante ressaltar, ele não é um termo bíblico. Não há na Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia, o termo Trindade ou triunidade. Algumas pessoas chamam a Trindade de triunidade. Também funciona muito bem e faz muito sentido. Não há na Bíblia esse termo. Mas isso não significa que ele não seja um conceito bíblico. A gente tem que entender que a Bíblia mostra para nós a Trindade acontecendo diariamente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A gente vai entrar nessa parte mais para frente. Quando a gente pensa na Trindade, uma das maiores dificuldades é diferenciar a Trindade cristã do politeísmo. É muito difícil na nossa mente humana a gente entender que nosso Deus é um em três e três em um, sem pensar no politeísmo, que é a adoração a vários deuses. Nós não somos politeístas. Nós temos um só Deus. A questão é que o nosso Deus, ele é diferente de qualquer outro, e ele funciona de forma diferente de qualquer outro. Então o nosso Deus, ele funciona numa triunidade. É um Deus, três pessoas, um Deus. Isso é muito difícil de entender. E as pessoas talvez não queiram entender isso. Faz parte da revelação de Deus, daqueles que se entregam a Ele, de entender essa Trindade. A gente vê que durante toda a história do cristianismo, tentou se explicar esse funcionamento. Então a Trindade, ele pode não ser um termo bíblico, mas desde o começo as pessoas viam aquilo e percebiam que havia um diferencial no relacionamento entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então o estudo da Trindade começa a ser desenvolvido até que alguém fala, olha, vamos chamar isso de Trindade ou de triunidade. Perfeito, faz sentido. Mas como é que funciona? Tem uma hierarquia? Um é maior que o outro? Um manda no outro? Ou é o mesmo Deus funcionando de várias formas? Lembram disso das primeiras aulas que tivemos? As pessoas acreditavam que Deus Pai era absoluto, Jesus vinha em segundo lugar e o Espírito Santo obedecia aos dois. Haveria uma hierarquia. Outros diziam que cada um deles era um modo diferente do mesmo Deus de agir. Então havia somente um Deus e ele agia de formas diferentes. Mas não faz muito sentido quando a gente olha para a Bíblia, porque nós podemos ver a ação de cada um dos três individual. Foi somente em Agostinho, o teólogo, que ele conseguiu estruturar de uma forma que fazia sentido e é a forma que até hoje a gente segue. Pouca coisa mudou desde então. Agostinho tirou qualquer estrutura de hierarquia e ele disse: a Trindade funciona com iguais poderes. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, todos estão no mesmo nível de poder, ambos são Deus, todos são iguais. Também é perceptível a ação de cada um deles no momento diferente, com um objetivo diferente. Agostinho define isso. Depois que Agostinho define isso, não houve mais muitas discussões. E acreditou-se nisso eternamente. Até hoje é isso que nós acreditamos. A Reforma Protestante mudou muita coisa do que era da teologia católica para a teologia protestante, mas o funcionamento da Trindade não foi mudado. Não vemos a necessidade de mudar isso. Quando olhamos para o Antigo Testamento, tem algumas coisas que defendem a Trindade. Mesmo que Jesus não estivesse em ação, mesmo que o Espírito Santo não fosse falado ali, a gente vê a Trindade. No uso do plural, como já vimos na aula passada, Deus é chamado de Elohim. E como vimos na primeira aula, Deus falando, façamos a nossa imagem semelhante, desçamos na terra. Então, esse uso do plural indica que há ali mais do que um, mesmo sendo somente um.
Outro indício muito forte no Antigo Testamento da Trindade é o anjo do Senhor. Muitas vezes aparece em alguma passagem bíblica o anjo do Senhor, ou o anjo de Deus. E esse anjo, ele fala em nome de Deus, mas muitas vezes ele fala como Deus. Ninguém sabe ao certo, mas os estudiosos dizem que esse anjo é ou Jesus, ou o Espírito Santo, realizando uma obra ali, já no Antigo Testamento. Então ele era um anjo do Senhor, ele era um enviado do Senhor, ele falava em nome do Senhor. Mas às vezes ele falava como se ele fosse o Senhor, porque ele era o Senhor, ele era um membro da Trindade. Outro indício é a personificação da sabedoria e da palavra. E isso é muito interessante. Em Provérbios 8, a gente tem uma narrativa sobre a sabedoria, em como ela estava com Deus durante a criação do mundo e em como ela era o arquiteto que auxiliou a Deus na criação do mundo. Provérbios 8. Leiam Provérbios 8 e vejam essa passagem. É muito interessante. E no Novo Testamento a gente entende que Jesus, ele é a sabedoria. Ele é dito como a sabedoria. Jesus, ele é dito como a palavra. Em 1 João 1, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus. E esse verbo em grego é logos, que significa palavra. E também Jesus é chamado de o arquiteto. Ele fala que por meio dele todas as coisas no mundo foram feitas. Então a gente entende que essa passagem de Provérbios 8, ela está defendendo que junto a Deus havia mais alguém na criação do mundo. E esse alguém era Jesus. Então mesmo Provérbios, que não é um texto explícito sobre a Trindade, ali já mostra a Trindade, o funcionamento de tudo isso. E o último indício muito forte que a gente tem no Antigo Testamento é o Messias. A figura do Messias é algo muito forte na história de Israel. Israel busca por esse Messias há anos. Os profetas profetizavam que viria a haver esse Messias. Isaías fala muito sobre o servo sofredor. E esse servo sofredor pode ser tanto Israel quanto um Messias que viria. Iria trazer liberdade para Israel. Israel, por muito tempo, sofreu na mão de impérios e de escravidão. O Messias era a figura que traria isso. Mas quando nós olhamos o Messias no Antigo Testamento, ele tem uma visão de divindade. As pessoas colocavam nesse Messias um peso de divindade. O Messias seria o resgatador. Seria Deus resgatando o povo. Então a figura do Messias dá esse entendimento que o Messias ele seria Deus. E quando Jesus vem, Jesus pega esse peso do Messias. Ele pega essa missão, essa responsabilidade da pessoa que vai trazer redenção ao mundo. Da mesma forma que os israelitas acreditavam que o Messias tinha um quê de Deus, o nosso Messias, o Messias que veio e sacrificou, ele é Deus. Esses são alguns dos aspectos que nós podemos ver no Antigo Testamento que provam a existência da Trindade. Na nossa próxima aula, nós finalizamos o nosso curso com um pouco sobre a Trindade no Novo Testamento.